Amém? Ok. Bom, pastor precisa observar a questão do aconselhamento pastoral. É claro que nós temos um tema especificamente falando sobre aconselhamento pastoral. Porém, é muito importante que o pastor ele tenha zelo. O pastor ele é um conselheiro, ele deve estar pronto para aconselhar. O pastor deve ser um apaziguador. O pastor não pode ser daqueles que, quando um casal está em pé de guerra, pronto para separar, ele não pode ser daqueles que chega e diz assim: se fosse você eu deixava ela mesmo, porque isso não presta, isso não é gente. A Bíblia diz que o pastor precisa ter um coração apaziguador. Amém? Ele deve ser um conselheiro, ele deve ser um amigo. E na hora de aconselhar, é muito importante utilizar isso. Vocês que serão futuros pastores, lembrem-se, existem situações que o pastor nunca deve aconselhar só. Lembrem-se disso. O pastor precisa ter alguém ao seu lado para a tarefa do aconselhamento. Faz parte da função do ofício pastoral. Ensina-se que um pastor nunca deve aconselhar alguém do sexo oposto isoladamente. Ele precisa ter ao seu lado a sua esposa, se ele for casado. Se ele for solteiro, não tem jeito de levar a esposa. Aí o que ele faz? Se ele for um pastor sábio, ele busca alguém da sua confiança dentro da igreja para poder estar aconselhando. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos fugir do mal, não é isso? Não é do mal, é da aparência. Fugir da aparência do mal é aquilo que parece ser mal, pode ser e pode não ser, mas pelo sim ou pelo não, ou pelo talvez, então é melhor me resguardar. Vamos dizer amém. Amém. Isso é muito importante, porque nós temos aqui muitos pastores. Já é bom vocês vão aprendendo esses detalhes. Muito bem. O pastor precisa também administrar bem. Ele precisa ser um bom administrador. Mordomia financeira. Ele precisa administrar bem, não só as finanças, mas administrar bem a casa do Senhor. Não é verdade? O pastor ele não só ministra vidas, mas ele administra a igreja. Ele administra bens. Ele administra o prédio, o templo. Ele administra as finanças da igreja local. E ele precisa ser fiel a Deus e fiel à igreja, fiel à instituição, fiel à igreja local. Porque se isso não acontece, ele vai colher um resultado péssimo do seu ministério. Então, quando se fala de mordomia financeira, não só o pastor, na verdade, isso é uma obrigação de todo membro, mas principalmente a figura pastoral. Por quê? Porque ele é um exemplo, ou deve ser um exemplo dos fiéis. O pastor deve ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Amém? Quantos pastores aqui dizem amém? Amém. Amém. E na mordomia geral, falei mordomia geral porque uma vez um pastor convidou um evangelista para pregar na igreja dele. O evangelista se preparou uma mensagem de poder para converter as almas a Cristo. Consagrou-se, preparou-se. Quando foi no final de semana, numa sexta-feira, o pregador chega na igreja local, convidado pelo pastor. Entra, e quando esse convidado entra, ele fala para o pastor assim: pastor, que hora começa o culto? Às 19 horas começa a campanha. E esse evangelista falou: que tal a gente começar o evangelismo agora? Ah, pastor, agora? Nós não fizemos evangelismo por aí fora, já convidamos as pessoas, já distribuímos folhetos, ok? Mas eu gostaria de ensinar você uma nova forma de evangelizar. Se pois não, o que o senhor propõe? E você propôs, nós vamos fazer. Tá bem. Você tem carrinho de mão? Sabe o que é carrinho de mão? Tem, pastor. Tem enxada? Tem enxada. E pá, você tem? Pá?
Tem, pá, mas eu não estou entendendo muito bem essa conversa. O que isso tem a ver com evangelismo? Quer dizer, vamos limpar essa sujeira que está ao redor do templo, porque se nós não limparmos essa sujeira toda que está ao redor do templo, mato, papel, esse monte de coisa, as pessoas não vão ver em você um bom administrador. Elas vão ficar proibidas de entrar aqui. Elas vão começar a pensar, se do lado de fora está dessa forma, imagina do lado de dentro.